migravam para a cidade e elas tinham que morar em algum lugar, né? Eles tinham que habitar em algum lugar, porque isso é uma necessidade básica, né? Um dos elementos básicos, e com isso não era muitas vezes acompanhado pelo acesso ao emprego, né? Então, por isso que a questão habitacional ela vira um nó muito grande, porque as populações elas migravam campo-cidade e geralmente a forma de acesso, eu vou discutir isso um pouco mais à frente, ela se dava principalmente aí por fundos de autoconstrução, né? E isso tem todo, enfim, um debate também, mas essa é a origem. Aí essa foto aí é um exemplo do IAPI, que ele foi construído na década de 40, enfim, as primeiras unidades foram entregues em 1950, e ele exemplifica esse primeiro momento aí do acesso à habitação pelas classes, aí principalmente as classes médias, né? Porque a forma de habitação maciça para os segmentos médios e classe média baixa era exatamente essa ideia dos institutos aposentados, né? O IAPI é um exemplo do Instituto dos Aposentados e Pensionistas Industriais, que era aí, vamos colocar assim, né, os institutos, cada segmento tinha o seu, tinha um dos comerciários, tinha os de bancários, tinha de portos, estivadores, porque, enfim, não existia ainda a figura aí do INSS, enfim, do Instituto Nacional, né, de Previdência Social, e a gente sabe, né, que os fundos de para pagamento de aposentadoria é exatamente o fundo, né, o funding aí que vai ser capaz de produzir habitação até hoje, né? Sendo que a gente considera aí o FGTS aí a principal fonte de financiamento da produção habitacional brasileira e produção de infraestrutura. E a outra experiência também de organização de uma política habitacional foi a fundação da Casa Popular. Estava aí também mais cedo falando do Vargas, né? Esse aí foi outra experiência institucional do varguista, que fez essa fundação da Casa Popular, mas ela teve uma ação muito restrita e durou muito pouco tempo. Mas, então, em linhas gerais, a gente pode falar que as origens do problema habitacional estão ligadas a essa maciça migração do campo-cidade, ligada a um processo de urbanização sem uma urbanização muito maior que uma industrialização no país, e que, no primeiro momento, né, além da autoconstrução, eram exatamente os institutos de aposentados e pensionistas a forma de acesso à habitação pelas camadas das classes trabalhadoras. Aqui tem mais um dos exemplos, né, que é exatamente isso que eu estou falando. A autoconstrução sempre foi a forma de acesso à moradia pelas classes populares, né? E isso envolve tanto aí esse caso aí da favela Pendura-Saia, né, que sim, são habitações extremamente precárias e improvisadas, né? Quanto envolve também casa mais ou menos organizada, né? Enfim, a habitação ela tem uma característica, né, que ela envolve geralmente gastos muito elevados, ela tem um ciclo de vida muito grande, né? Geralmente para as classes populares é o principal bem, né, que acaba deixando, né, como herança, né? E isso envolve na discussão teórica da construção da casa é isso. Os ciclos econômicos vão fazendo com que a pessoa melhore a casa, expanda a casa. Isso é extremamente interessante pelo lado aí da questão da autoconstrução. E aí, avançando mais um pouco, né, a questão da habitação ela vira uma dimensão estratégica com o golpe civil-militar de 1964, que uma das primeiras medidas é exatamente a criação do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, e junto você cria lá o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Trabalho de Serviço, que na verdade, não sei, as pessoas, todo mundo sabe, né, o FGTS ele foi criado para porque ele acaba com era uma poupança forçada e ele acaba com a estabilidade do emprego, né, que existia até então. Mesmo em empresa privada, essa pessoa tinha um longo período de trabalho, ela ficava com um vínculo vitalício nessa empresa, e o FGTS é uma medida de compensação disso, né? E aí você cria esse mecanismo de poupança forçada, compulsória, né? Que todo mundo tem que contribuir, CLT, ó, evidentemente, né? E os empregadores, e esse vai ser o grande fundo aí
que vai produzir o espaço urbano industrial brasileiro nas décadas de 60, 70, 80, enfim. E você tem a questão exatamente do BNH coordenando esse sistema financeiro de habitação, que é o SFH, que foi criado nesse mesmo momento. Enfim, são criadas algumas outras instituições, né, como o Serfal, né, que é o Serviço de Financiamento e Habitação Urbana, que ele também tinha a função aí exatamente de estruturar uma política urbana, mas ele, ele é um órgão, isso é extremamente interessante, ele é um órgão que, na verdade, ele deveria coordenar o BNH, né, mas o BNH que controlava a torneirinha, então, na verdade, ele ficava subordinado ao BNH. Mas, enfim, tem havido todo um resgate dessa questão do Serfal, isso inclusive é tema da minha tese, que ele institucionalizou o planejamento urbano e regional brasileiro, enfim, financiando tanto empresas privadas, né, que entraram nesse ramo, quanto mesmo prefeituras, assim, né? Teve um vínculo com a Fundação João Pinheiro lá no início dos anos 70, enfim. Mas isso é outra seara aí, mais a questão do planejamento. Mas, enfim. E aí o exemplo aqui de baixo é a Vila Pinho, lá no Barreiro, que é o típico modo de produção de casas do BNH. Mas o que vai acontecer é o seguinte: essa questão do BNH ela é muito premente, né? Porque quando tem um golpe civil militar, se não me engano, a primeira presidente foi ela chamada Sandra Cavalcante, e isso entra no top de prioridades, né, de intervenção do governo civil militar. Isso é uma temática que está presente, e é isso que é muito interessante na própria MPB, né? A gente tem lá a música, por exemplo, também do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, né? E aí é interessante que essa música, depois de 59, Abrigo de Vagabundo, os mesmos personagens lá que são desabrigados do palacete que eles constroem, eles aparecem, né? Que é o Mato Grosso, o Joca e o narrador, né? E aí, aqui nessa questão do Abrigo de Vagabundo, é muito interessante, porque mostra muito os caminhos da política habitacional, né? A música narra lá, o narrador ele consegue construir uma casa, só que ele precisa de planta, ele precisa de regularizar ela, e ele consegue essa regularização porque ele conhece um amigo que trabalha na prefeitura. E aí a casa é legalizada e ninguém pode demolir ela mais, né? Que é o que acontece exatamente na música anterior da Saudosa Maloca. Depois tem essa música do Zequete, que é Opinião, que é muito interessante, que aí ela toca exatamente na questão do aluguel. A questão do aluguel, ela foi uma das razões lá para a fundação da Fundação Casa, que os preços do aluguel no processo de urbanização eles começam a aumentar muito, e aí as classes populares, exatamente para fugir do aluguel, elas exatamente fazem o quê? Ocupam, né? Áreas, enfim, né? Descampadas, né? Áreas de beira de rio, enfim. Ó, e esse é o processo que é narrado nessa música, que ele fala, né? Que aqui eu não pago aluguel e que se eu morrer, se eu doutor, estou bem pertinho do céu. E também tem um trecho que ele fala da questão da água, né? Se não tem água, fundo um poço, ou seja, né, as formas paralelas e informais exatamente de acesso à moradia, né? Aí, por fim, tem essa música, né, o Despejo da Favela, que é exatamente a primeira forma com que a ditadura lida com a questão das favelas, exatamente o despejo, né? Tinha uma política de tolerância zero muito grande no início da ditadura civil-militar, e é exatamente essa música da Dona Ina Barbosa, ela vai narrar exatamente o processo de despejo, né? E aí é interessante que é isso, né? O que dá o título aqui a essa nossa conversa, né? O narrador, ele, em qualquer canto, ele consegue se ajeitar, porque esse é o métier, né? Essa transumância da população brasileira, enfim, é constitutiva da nossa formação social. Mas a preocupação dele lá é exatamente uma família, né? Porque a família, pela sua estruturação, né, demográfica, é muito mais complexo você, enfim, arrumar outra habitação quando você tem filhos pequenos, enfim. Aí, novamente, tem mais essa canção Favela, que é do Jorginho do Império, que é muito interessante, que ela narra esse processo de surgimento de favelas, que enfim, ele fala de um descampado, e que aí todo pobre que passa por ali só pensa em construir o seu lar, e aí vai construindo a favela, e o lugar ele ganha um nome, né, de nova alvorada, no exemplo da música, que é exatamente que a gente, quando vai
vê a geografia, a história dos bairros, é exatamente essa, né? Você tem algum bairro, o novo alguma coisa, na verdade, é esse processo de autoconstrução e de formação da nossa produção do espaço brasileiro pelas classes populares. E por fim, eu gosto muito dessa última música aí, que é do Racionais MCs, né? O Homem na Estrada, porque essa música é muito legal. Porque o cara, o narrador lá, ele fala que o IBGE foi lá, numerou os barracos, fez um monte de perguntas e, enfim, nunca mais voltou. E ele fala que, enfim, se chover vai ser fatal, que tem um cheiro de esgoto muito grande em torno da casa. É muito interessante. E tão interessante quanto isso é exatamente isso, né? Como é que a gente vai conseguir captar a realidade habitacional, que é isso que essa música fala, no Homem na Estrada, é através de pesquisas, né? Ou seja, né, a gente tem um problema habitacional muito premente na década de 60, a partir, sobretudo, da década de 60, e isso precisa ser investigado, né? E isso é investigado através de pesquisas, ou, enfim, registros administrativos. A gente pode fazer várias digressões aqui, porque, enfim, nesse processo aqui, tem um grupo que chama Economia e Humanismo, coordenado pelo Padre Lebré, que vai fazer uma série de estudos nas capitais brasileiras sobre a realidade das favelas, que esse período pré-golpe aí é um período muito, enfim, efervescente, né, em todos os campos, né, da política brasileira, né, enfim, inclusive da própria reforma urbana, né, por isso que, enfim, é criado o BNH, mas a gente precisa exatamente de informações e de dados para poder fazer algum tipo de mensuração do que seria a realidade habitacional brasileira e como intervir nela. E aí a gente tem um censo, isso é muito interessante, foi o único censo predial que foi realizado no Brasil, foi junto com o censo demográfico de 1970, que aí foi um censo que ele captou exatamente esses elementos, né? A situação da unidade predial, número de pavimentos, material das paredes, cobertura, piso, forro, existência de iluminação elétrica e de água encanada no interior do prédio, existência e tipo de escoador das instalações sanitárias, número e espécie de unidade das unidades e forma de utilização. Hoje em dia a gente tem lá os estabelecimentos, né? Assim, lá você abaixa lá no dados do IBGE, você sabe o que é o estabelecimento disso ou daquilo, mas você não sabe o padrão construtivo dele, né? Ou seja, aqui a gente vê exatamente essa problemática de qual é o nível de produção do espaço no Brasil, né? Foi o único censo predial realizado, né? Foi esse de 1970. Ele tem uma série de dados muito interessante para mostrar exatamente esse processo de urbanização e de industrialização do Brasil. E ele foi um pontapé da inserção da problemática de entender nacionalmente a realidade disso que eu estou falando, que é a produção do espaço, enfim, brasileiro. Aí o BNH, isso aqui é muito interessante também. O BNH ele vai financiar um caderno suplementar na PNAD de 1977 para calcular o déficit habitacional. E aí a gente vê que isso aqui é uma coisa que depois não volta, é muito interessante. Na verdade, o déficit acabou que não foi nem calculado, mas esse questionário ele cria exatamente o padrão de perguntas que a gente usa até hoje para calcular o déficit habitacional. Aí, principalmente aí a questão aqui da espécie de domicílio, que chama a atenção aqui que o improvisado, por exemplo, ele vai ser sempre déficit, né? Que a gente estuda muitos particulares dentro da PNAD, você estuda o tipo do domicílio, né? A questão das paredes, essa pergunta existe, por exemplo, até hoje. A questão do piso também é outra questão que existe até hoje. A cobertura é outra questão que existe até hoje. Essa questão do forro, ela desapareceu, mas ela é extremamente interessante. A questão do tempo de residência era uma pergunta que existia só no censo de 1970, se eu não me engano, acho que de 80 não tinha mais. E ela mede exatamente, né, a idade do parque habitacional brasileiro, né? Isso é muito interessante, isso também é uma coisa que se perdeu agora. A questão de ocupação também é fundamental, a gente usa isso até hoje. O preço, né, que é o gasto pelo aluguel, é uma pergunta fundamental. Curiosamente, não está no censo de 22, não foi realizado esse tipo de pergunta. É, essa aqui, pergunta 10, é extremamente interessante. O motivo de ter se mudado, exatamente por causa do quê? Desocupação forçada, condições ambientais. Se a gente pensa numa realidade hoje, né, brasileira, com essas questões ambientais e desocupação, enfim, é uma questão muito interessante de voltar e de como é que isso estava no radar ali da política pública, né? Questão do aluguel, né?
que mede aí a questão de acessibilidade financeira, ou seja, se a pessoa mudou por causa que ela está querendo um aluguel menor, ou se por causa da deficiência da unidade de moradia anterior. Muito interessante. A questão de abastecimento da água também é uma questão que existe até hoje. Essa questão de chuveiro também ela sumiu. A do escoadouro é outra questão chave até hoje. Coleta de lixo também usa. E aqui entra um bloco de questões. Isso aqui tem na PNAD até hoje, que ela reflete exatamente a questão de acesso a bens de consumo durável. Enfim, esse aqui é o primeiro elemento. E o segundo também é extremamente interessante. Eles estavam querendo fazer o quê? Uma política pública. E eles vão perguntar, inclusive esse bloco 6 aqui, quer dizer, é isso aqui, se a pessoa tem conhecimento, enfim, das políticas públicas voltadas ao financiamento, né, de quanto que ela estaria disposta a dar de entrada, né, se ela possui ou não um terreno, onde é que ela vai querer morar daqui a algum tempo, né, se ela... Peraí, aqui, ó. Se a família possui um imóvel residencial financiado, a forma de aquisição, ou seja, você tem todo um conjunto de questões que capta não só a materialidade da habitação, mas também os interesses, né, da população em acessar enfim, o crédito e crédito e o mercado imobiliário. Essa aqui, então, em síntese, essa aqui é a origem da mensuração, né? Vamos colocar assim, que essas perguntas, parede, piso, cobertura, abastecimento, escoadouro, guiam até hoje, elas foram incorporadas nas pesquisas e elas, enfim, são usadas aí para mensurar, ou seja, né, o que a gente está mensurando? A gente está mensurando a qualidade construtiva e a qualidade do entorno, vamos colocar assim, em síntese, que as perguntas aí da PNAD 77 colocam para nós. Tem algumas outras origens também, que isso é extremamente interessante. Eu estava falando aqui da Fundação João Pinheiro mais cedo. A Fundação João Pinheiro, lá em 1977, que é esse aqui, essa capinha aqui, ela tem um artigo lá produzido pelo Eduardo Fernandes Silva, que é uma estimativa de déficit habitacional. Ou seja, se a gente pensa aqui que a PNAD fez a pergunta em 77, a Fundação também não estava atrás, né? Ela estava tentando mensurar o déficit habitacional, o termo utilizado lá no artigo é exatamente esse, porque o sul de Minas, a gente sabe, né, a zona preferencial de desconcentração da indústria paulista, e estava passando exatamente por esse processo muito grande de imigração campo-cidade e de expansão. Nesse contexto dos anos 70, é a região que, vamos colocar assim, xodó de Minas, né? Que você faz um plano muito grande de planejamento regional, inclusive com financiamento externo da República é, é, Ocidental Alemã, que entra financiando, é uma pesquisa grande, dura muitos anos, e dentro dessa problemática, a fundação fica responsável lá por captar exatamente, né, a habitação. E aqui é muito interessante, né, porque esse desenho é uma fábrica, né? Gente e fazer casa, né? Ou seja, né? Tem toda uma questão lúdica aí também, né? Estética, né? Que é muito interessante. E também tem um texto do Sérgio Azevedo, que o Sérgio Azevedo depois ele vai voltar, né? Em 95 ele é o consultor responsável pela consolidação da metodologia da habitação do cálculo do déficit habitacional, mas ele já participou também aí, porque ele trabalhava na fundação nessa época, participou aí desse diagnóstico, né, que é outro texto. Um é o texto do déficit, outro é o texto diagnóstico do Sérgio Azevedo, da situação habitacional do sul de Minas. Também é um texto muito interessante e mostra aí, vamos colocar, o pioneirismo, né, da Fundação João Pinheiro, da temática do déficit habitacional. Outro exemplar dessa questão é esse outro aqui, que é a habitação para a população de baixa renda. E o que aconteceu foi o seguinte: o BNH, ao longo da sua história, ele acaba focando muito nas classes médias. Ou seja, aí no fim das contas, né, permanece. Faz alguns conjuntos, como aquele que eu mostrei lá do Pinho, né? Mas ele é focado principalmente na produção habitacional para a classe média. É, e as casas populares, elas continuam acessando a casa, principalmente através da autoconstrução. E aí, esse texto ele vai discutir esse tipo de problemática, né? Que vai focar muito em um dos nossos principais nós, né? Que a gente tem um problema, por um lado, que é da política habitacional, mas a gente tem outro problema
talvez seja mais grave, que é o nó da terra, né? Como é que, enfim, né? Também fazendo uma pequena digressão, né? Se o nó da terra lá, latifundiário, existia, ele existe também na cidade, ele passou para a cidade, né? O nó da terra permanece no Brasil, só que você tinha um lado que a política habitacional estava sendo feita aí desenhado pelo BNH e executado principalmente pelas Coabs, né, ao nível estadual. Coab, para quem não sabe, é a companhia de habitação, que todo estado tinha uma, ela que fazia principalmente produção de moradia para baixa renda, mas era uma produção muito insuficiente. E, por outro lado, a gente tem a questão da terra, na verdade, muito local, né? É, Inclusive, uma digressão aqui também, né? A maior parte saiu uma notícia que é isso: quem financia fortemente políticos para executivo, para prefeito municipal, é principalmente o mercado imobiliário, né? E de incorporadora. A gente vê essa reprodução dessa questão, que na verdade a terra onde requenta e estão os interesses mais mesquinhos e tradicionais do Brasil. E aí, essa revista é muito interessante porque ela vai focar exatamente no problema de acesso à terra e a terra principalmente urbanizada, né? Vai fazer uma discussão de lotes urbanizados, né? Fazer uma discussão voltada a esse problema principalmente, né? Não era tanto a habitação, porque na verdade a habitação já estava sendo autoproduzida pelos, pelos, pelas classes populares, principalmente nos seus fins de semana, enfim, e folgas, é assim que eram feitas as casas, mas tinha o problema da terra, e o problema da terra não era trivial, voltando à ideia lá do despejo na favela, né? Essa questão da terra podia eventualmente voltar em forma de, enfim, de despejos de não ter a segurança da posse, mas essa revista essa revista da Fundação João Pinheiro, vocês viram aí, chama Fundação JP, vai focar essa discussão na habitação tipo, para a população de baixa renda. Então, e essa revista é de 79. Isso aqui é só para exemplificar o pioneirismo aí da Fundação e a participação da Fundação nesse debate também das origens da mensuração do déficit habitacional. Aí fazendo um salto aqui, né? Enfim, mas assim, nos anos 80, o BNH quebra, né? Aí a Caixa que vai assumir o FGTS e, consequentemente, a política habitacional ao nível nacional ela desaparece, né? Essa política nacional, a política habitacional, ela acaba ficando muito focada ao nível local, enfim, aí tem toda a discussão de, de redemocratização, aí combater o Estado centralizado, aí você vai descentralizar as políticas habitacionais também, né? É uma das que vai ser descentralizada, mas enfim, aí nos anos 90, fazendo esse salto, né, esse interlúdio, né, nos anos 90 volta a necessidade de construir uma política habitacional a nível nacional e todo mundo dá pitaco, né, que a gente fala, né? Existia uma série de metodologias do cálculo do déficit habitacional. A Sudene tinha um número, a Caixa Econômica Federal tinha um outro número, a CEPAL tinha um outro número, o IDACON, que é um instituto vinculado à construção civil, tinha outro número extremamente alto. Aí aqui é importante fazer esse entendimento que cada metodologia de pesquisa ela depende da disponibilidade de dados, por um lado, e do interesse do pesquisador, por outro. Aí a gente nota isso muito fortemente, tem inclusive um texto, acho que é até do Sérgio Azevedo, que discute os interesses por trás dessas diferentes metodologias, né? E algumas inflam o mesmo número, porque no interesse delas no desenho de uma política habitacional, né? Acho que o exemplo maior é exatamente aquelas que estão vinculadas à construção civil. Hoje em dia enfim, tem o CEBIC, né, que ele tem uma parceria com a FGV, calculou durante alguns anos, e a FGV, por exemplo, ela calcula o déficit e considera todos os domicílios que estão em áreas de vilas e favelas, né, os aglomerados subnormais, como déficit. Aí o déficit ele viu um número extremamente elevado, mas isso, enfim, né, em termos metodológicos, é extremamente complexo, né? Você não pode falar que todas aquelas pessoas que habitam lá estão em déficit habitacional e somar isso como déficit habitacional, desenhar uma política com alocação de recursos para combater esse número de déficit habitacional, porque esse número, enfim, tem os seus interesses, as suas, as suas, seus interesses, vamos colocar dessa forma. Enfim, aí a fundação entra
que nem eu falei, Sérgio Azevedo, ele é o consultor externo e mais outras pessoas, eles calculam aí o déficit habitacional. O principal questão da metodologia da fundação, vamos colocar assim, que ganha o debate, né? Que aí a Secretaria Nacional de Habitação lá do Executivo Federal vai falar, não, a fundação agora vai passar a calcular desde então, e desde então a fundação calcula. É principalmente essa ideia de conceitos e necessidades habitacionais. E essa separação do déficit habitacional entre dimensão quantitativa e qualitativa. Acho que essa foi a grande sacada lá da produção do texto, que é exatamente separar o quant, né, que é essa necessidade, eu tenho a definição, vou colocar aqui direitinho, de reposição do estoque, né, e de medir a não capacidade de acesso dos moradores, que é essa que tem que ser produzida, vamos colocar, e a qualitativa, que tem a ver com a habitação, ela é habitável, mas às vezes falta as qualidades para essa habitação. Isso está muito vinculado à questão de infraestrutura, por um lado, as qualitativas, infraestrutura do entorno, água, saneamento, pavimentação, e as quantitativas ao padrão construtivo interno à própria moradia. Aí você separa as duas coisas, e a outra coisa fundamental, o déficit, ele é uma medida que tira uma foto do momento. Então, a metodologia da Fundação João Pinheiro, ela não coloca a problemática da demanda demográfica. Porque a demanda demográfica não é um déficit, ela não é uma falta. Ela não é uma foto do momento do parque habitacional que está problemático, que está sem, não está tendo as suas necessidades atendidas. Por isso que ela se consolidou como uma metodologia. E a demanda demográfica, né, que é a demanda de criação de novos domicílios, isso não é um déficit, né? Isso aí, na verdade, é uma demanda, isso é outro tipo de explicação, né? Não é a questão de carência de intervenção de uma política pública. E aí é importante falar que essa consolidação dos conceitos ela é fundamental, porque são os conceitos que vão guiar aí ao longo do tempo, né? A consolidação da metodologia. O que mudou ao longo do tempo, principalmente, foi a questão de componentes e subcomponentes, que tem a ver com o que eu falei anteriormente, que é exatamente a ideia do que está sendo mensurado, né? Quais são as pesquisas disponíveis, quais são as variáveis disponíveis e qual que é a escala, que eu acho que isso é fundamental, que a gente consegue fazer análise, né? A gente sabe que a PNAD só consegue fazer análise ao nível, até então, de estados, por exemplo, né? Então a gente não consegue, só com censo que a gente consegue descer ao nível do município, ou eventualmente ao nível interurbano. Ou seja, então você tem essa problemática, o conceito se mantém o mesmo, mas o que varia é a escala de análise e os componentes disponíveis entre análises. A gente nota isso, que como é que isso varia fortemente entre ciência e PNAD, né? Eu vou mostrar aqui agora a nossa metodologia atual, para exemplificar isso. A metodologia é recente, né? Então o déficit habitacional quantitativo é a quantidade estimada de moradias em determinado ano que seriam necessárias para que todos tenham direito ao acesso a uma habitação minimamente adequada. Ou seja, de novo, é um determinado ano, é uma foto, não é um indicador de impacto, vamos colocar assim, e ela está medindo isso, né? Essa ideia de acesso à habitação, né? E quando a gente fala de acesso, eu acho que essa principal mudança que tem está vinculado atualmente à questão do ônus excessivo com o aluguel, né? Quando uma família está em ônus, né? Você está tendo dificuldade de acesso à habitação, porque você acaba comprometendo outras dimensões da sua vida, eventualmente para pagar o ônus, e por isso que, enfim, o ônus ele entra aí também como um dos elementos aí do déficit habitacional. Aí, atualmente, a metodologia está nesse fluxograma, né? A gente usa lá os dados do CadÚnico para estimar os improvisados. Domicílios improvisados são quem mora em caverna, barco, carro, em barraca, embaixo de viaduto, isso é tipo, seriam os improvisados, ou, enfim, numa ocupação urbana de um prédio residencial, isso também é improvisado. Os rústicos a gente estima através da PNAD, que tem a ver exatamente com o material da parede. A gente tem os cômodos, que são exatamente os cortiços, e a gente tem o ônus excessivo com aluguel, que é quando a família de até 3 salários mínimos despende mais de 30% da sua renda com aluguel. Isso é considerado ônus excessivo com aluguel. Isso é feito de forma hierárquica, para evitar a dupla contagem, por um lado, e por fim, a gente calcula também as unidades domésticas conviventes, que é um jeito que a gente bolou para ver se tem mais de uma família dentro do mesmo domicílio e
e além disso está adensado, né? Porque, enfim, a questão do adensamento ela é central para o próprio desenvolvimento psicossocial, né? Enfim, da família, né? Porque se você tiver muito adensado, não tiver privacidade, né? Isso tem uma série de questões que afetam o desenvolvimento enfim, da intimidade, da privacidade. Então, na verdade, a gente divide esse cálculo das famílias, que são as unidades domésticas conviventes. Então, na verdade, tem três grandes componentes, né? Que um são os precários, que estão em meio que laranjinha, vermelhinho. Outros são a coabitação, que está em verde. E, por fim, o ônus excessivo com o aluguel. Esse é o conjunto que forma aí o déficit habitacional quantitativo, que é esse que geralmente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida usa como referência para desenho da sua política. É, Agora que esse é o déficit habitacional qualitativo, que nem eu estou falando, ele mede a qualidade da habitação, ele é definido como a quantidade estimada de moradias urbanas, é importante que ele é só calculado para as moradias urbanas, porque muitas vezes as soluções rurais, por exemplo, para abastecimento, para energia, mesmo saneamento, são diferentes, né, da realidade urbana, por isso que a gente só calcula o qualitativo para as habitações urbanas, e ele busca atender às necessidades construtivas, ou seja, ele tem uma questão, por exemplo, de piso, de cobertura, ou serviços básicos, que é exatamente disponibilidade de água, esgoto, lixo, e ele está focado na qualidade, ou seja, ele indica uma outra coisa que tem aparecido muito, a necessidade de melhorias habitacionais, ou seja, você não precisa substituir a habitação, igual quando uma pessoa mora num domicílio improvisado, ou mora num domicílio extremamente precário, que aí você tem que refazer o domicílio, ou mesmo quando a pessoa está em coabitação, né? Que aí, na verdade, a pessoa está precisando, enfim, acessar uma outra residência por causa dessas questões de privacidade, etc. Ou mesmo a questão do ônus, que o ônus, na verdade, é um problema de acesso do ponto de vista da renda da família em relação ao mercado, né? De aluguel, enfim. E isso está comprometendo outras dimensões da vida dela. Então, o déficit qualitativo ele está dividido em três grandes componentes. Um é a inadequação de infraestrutura urbana, esse que tem a ver exatamente com o entorno da habitação. A inadequação edilícia tem a ver com o padrão construtivo e edilício da habitação. E, por fim, a inadequação fundiária, que é exatamente essa questão da terra aí, que a gente está medindo. Aí os três indicadores conformam exatamente o domicílio particular permanente urbano inadequado. Aí agora eu vou apresentar aqui brevemente, né? Eu já falei que 35 minutos, né? Mas do déficit habitacional, né? Qual que é a situação do déficit habitacional que a gente estimou, a última estimativa, com base na PNAD 2022, que a gente divulgou esse ano. A gente nota aí que o déficit habitacional ele reflete as múltiplas desigualdades brasileiras, né? Regionais de renda, de sexo e cor, raça do responsável. Isso aqui é notado principalmente aqui na questão que o déficit é sobretudo feminino, ele está focado grandemente na faixa um do Minha Casa Minha Vida, que é até 2 salários. Ele é principalmente não branco, né? Ou seja, são pretos e pardos, correspondem aí a 65% do déficit. E ele é sobretudo urbano, né? Que na verdade é exatamente, o Brasil é muito mais urbano. E aqui do ponto de vista regional, o déficit de 6,2 milhões de domicílios, em termos absolutos, ele está muito concentrado no Sudeste, mas exatamente em termos relativos, ele está principalmente aqui no Norte e no Nordeste. Isso é extremamente interessante porque mostra exatamente também as desigualdades regionais brasileiras. Aí aqui é mais uma vez mostrando isso, né? A gente olha aqui que a mulher é a principal responsável do domicílio déficit, ele chega a 64% no Sudeste. Aqui em Pretos e Pardos também ele é muito forte. No Sul, menos, mas é por causa do perfil demográfico, né, da região Sul. Extremamente interessante como ele está exatamente concentrado na faixa um, principalmente aqui a gente olha, nota no Nordeste, mas também é interessante aqui no Centro-Oeste, e é exatamente do ponto de vista também espacial, a gente nota como o Norte e o Nordeste predomina um déficit rural muito grande ainda, né? Então, isso mostra mais uma dimensão da desigualdade brasileira, principalmente a questão aí das habitações precárias e improvisadas no mundo rural do Norte e Nordeste. Mas aí nas outras grandes regiões, o déficit é extremamente concentrado na área urbana. Aqui a gente é habitação precária, né?
A gente nota aí exatamente isso, a habitação precária corresponde a 42% do déficit na região norte, e isso chega a 13% na região sudeste. Mais uma vez, ele está refletindo dos diferentes padrões construtivos aí do déficit habitacional no Brasil, e a habitação precária corresponde a 27% do déficit brasileiro, 1,7 milhões quase, né, de domicílios em situação de habitação precária. Aqui no Nordeste, ele corresponde a 40% do déficit no Nordeste, se dá em função da habitação precária. De novo, né, extremamente interessante que a habitação precária também, a concentração de mulheres é ainda maior, sobretudo no Sudeste, a mulher é responsável pelo domicílio. Ele é muito mais focado aí na questão dos não brancos, ou seja, população preta e parda. Ele é muito mais focado também na faixa 1, mais que o déficit global. E aqui a gente vê exatamente isso, né? O domicílio precário, ele está muito localizado aqui na, em áreas rurais, inclusive no Nordeste, ele está mais em áreas rurais do que em áreas urbanas, né? Mostrando mais uma vez exatamente essa questão das desigualdades brasileiras. A coabitação, é interessante que aqui a coabitação está muito forte aqui no norte, isso tem muito a ver com o padrão de construção das casas do norte, porque como a gente usa a medida de densidade, ela é construída em cima da ideia de cômodos, né, servindo como dormitório, existe muito no norte ainda o padrão de construção de, de habitação com um cômodo só, né? Então isso acaba estimulando aí a questão da identificação da coabitação. Enfim, e aí são esses os números, né? 1,3 milhões quase de habitações em coabitação. Ele atualmente é o menor componente do déficit habitacional. Até 2011, 2012, ele era o principal componente do déficit habitacional. E hoje a gente vai ver aqui que é exatamente o que mudou, vai ser que hoje o principal componente do déficit habitacional é o ônus excessivo com o aluguel. Isso aí tem a ver provavelmente exatamente com essa questão das políticas aí de acesso à habitação, que mudou a natureza do déficit habitacional. Mas eu, enfim, no meu fecho eu vou colocar aqui alguns dos meus entendimentos sobre essa que eu chamo de transição do déficit habitacional, né? Que ele tem deixado de ser habitação precária e coabitação e se transformando cada vez no ônus. E o que isso acaba representando é exatamente a dificuldade de acesso à habitação em termos generalizados no Brasil. A gente pensa que o ônus é o principal indicador. Mas, enfim, a gente nota aqui também isso, que a gente é interessante, vou focar aqui na coabitação, como ela tem uma faixa de renda maior, e isso é esperado, porque, na verdade, você tem mais de uma família dentro do domicílio, você está aumentando a renda, e aí ele está distribuído em faixas de renda maior, e isso, por outro lado, indica também isso, né? Essa família, eventualmente, pode conseguir acessar uma outra habitação, e esse componente, enfim, diminuir. Agora chegou o ônus, né? O ônus é o principal componente do déficit habitacional, 3,2 milhões de habitações em ônus, isso dá mais de 50% do déficit. Ele é extremamente concentrado exatamente aqui no Sudeste, por causa disso, é a área mais urbanizada, mais rica e, consequentemente, também o aluguel às vezes é mais caro. E ele é menos concentrado aqui, por exemplo, no norte, né? Só com 24% da composição do déficit habitacional na região norte. Aqui, que isso aqui é extremamente interessante, de novo, mulher como responsável, a gente viu que isso é praticamente em todos os componentes, questão de pretos e pardos, focado principalmente na faixa 1, e a gente tem criado agora a análise para o ônus, dado o seu comportamento, por arranjo domiciliar. E aí é extremamente interessante que a gente tem notado que o peso desse arranjo que é mulher sem cônjuges e com filhos, né? Que são domicílios monoparentais na determinação do ônus. E outro aspecto interessante é a questão dos unipessoais. E é impressionante como a questão dos unipessoais é principalmente unipessoais idosos, né? Enfim, por causa da questão de separação, né? E divórcio, né? E aí acaba virando unipessoais idosos, ou seja, isso torna ainda mais complexo aí a questão de enfrentamento do ônus excessivo com o aluguel, porque na verdade o idoso, né, provavelmente ele não vai estar no ciclo de vida de acessar um novo imóvel, né? Então você tem que considerar essa dimensão demográfica dentro do ônus excessivo com o aluguel.
A mesma coisa é a questão da mulher sem cônjuge e com filhos, né? Que aí, na verdade, a renda per capita dela vai lá embaixo, né? Então, qualquer forma de financiamento ó, e acesso à habitação por esse tipo de arranjo, e a gente pensa num domicílio que está em ônus e só tem uma pessoa que é a provedora, né? Isso aí, qual que é o nível, né, de atendimento às outras, às demais necessidades de reprodução social desse domicílio? Enfim, aí são várias questões que, o, que refletem a desigualdade brasileira através do, do nosso indicador, né? Questão de raça e cor, questão do gênero, questão de renda e a questão também do próprio ao nível lá dentro do domicílio, do arranjo domiciliar dos domicílios em situação de déficit. Aqui é o déficit habitacional absoluto, né? Só mais reforçando, né? Ele está principalmente concentrado aqui no Sudeste, mas a gente gosta de discutir exatamente a questão relativa, né? E aí a gente nota que o déficit habitacional é sobretudo aqui no Norte e Nordeste, e ele é menor aqui no Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Aqui são os principais componentes, isso aqui só reflete essa ideia também aí que o ônus está em 17 unidades federativas, a habitação precária está em 9, como principal componente, a coabitação em 1, que é no Amazonas. E, de novo, demonstrando variedade regional. Esse aqui foi uma inovação nossa, porque é a questão dos estratos, né? Para quem não sabe, os estratos geográficos da PNAD é um mix de micro e mesorregião, e é micro e mesorregião mesmo, não é região intermediária e imediata ainda não. É micro e meso, os estratos geográficos, que ele desce, né, ao nível dos estados, e eu gosto muito desse indicador, porque a gente consegue ver aqui de novo a desigualdade brasileira, né? O norte aqui de Minas, né, ele tem o principal componente de déficit dele é a habitação precária, destoando aqui do resto do estado, né? A mesma coisa aqui, né, em pedaços aqui do Paraná, aqui de Santa Catarina, enfim, isso é extremamente interessante. Nas capitais também, né? As capitais do Norte e Nordeste, o principal componente é o ônus. A gente sai da capital, o principal componente é a habitação precária. Ou seja, as desigualdades regionais e espaciais brasileiras estão representadas aqui também. Enfim, e aí no nível do extrato a gente nota outra coisa que é extremamente interessante, o desnível do déficit habitacional. Aqui no Amapá, acho que o extrato do Amapá, 30%, o déficit relativo é de 30%, ou seja, um déficit extremamente elevado. E aqui no Piauí tem um outro extrato que é 1/4 das habitações estão em déficit habitacional. E o menor número está aqui no noroeste de Minas, 3,1, e em algum lugar no interior ali do Ceará, com 4,4. Aqui, de novo, mostra os desníveis da situação habitacional brasileira. Enfim, aí aqui passando mais rapidamente também para indo para as conclusões, a inadequação de domicílios, de novo, ela também reflete essas desigualdades regionais, né? Tanto que é isso, 3/4 do parque habitacional urbano do norte tem algum tipo de inadequação, e esse número chega a 1/4 na questão do sudeste. E, de novo, a gente nota que predomina, né, a identificação de apenas uma inadequação e duas inadequações no domicílio 21 e três ou mais 5%. Mulher responsável, faixa 1, a questão de raça e cor também está presente. E é isso, aqui a gente olha mais uma vez, como no Norte e Nordeste, principalmente na faixa 1, como no Norte e Nordeste existe mais de uma inadequação dentro do domicílio, ou seja, as habitações, de novo, são mais precárias, porque elas têm mais inadequações no Norte e Nordeste, a questão da mulher também presente, e aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste é uma distribuição melhor do indicador entre as faixas de renda. Essa é a inadequação de infraestrutura, acho que ela é que mais apresenta a questão das desigualdades regionais, porque 50% do parque habitacional lá no urbano do norte tem uma inadequação, e 11 e 13% no sudeste, no nordeste 43%, que é a questão, de novo, né, das faixas de renda, focado aqui no sudeste, sul e centro-oeste, tem muito faixa 2, 2, 3 e acima de faixa 3. Enfim, aqui na adequação edilícia, aí a gente destaca sempre aqui a questão do Sul, por causa do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul não tem caixa d'água, não tem essa tradição de ter caixa d'água. A gente foi muito questionado por que caixa d'água é uma inadequação, enfim. Isso é extremamente interessante porque, infelizmente, veio a tragédia lá do Rio Grande do Sul, climática, né?
E aí teve problema de abastecimento de água, e quem tinha caixa d'água no momento era, enfim, era rei, né? Porque a pessoa tinha um nível de água lá que ela podia fazer a gestão, né? Se você não tem caixa d'água e não tem um serviço de caixa d'água e não tem um serviço de distribuição de água, por causa da, enfim, da crise climática, a pessoa simplesmente ficou um longo período sem água. E outra questão da caixa d'água entra muito relacionada a essa problemática hoje enfim, como é que chama? Crise hídrica, né? Eventualmente tem períodos aí que a frequência de disponibilidade de água não é todo dia, e aí você tem que ter a caixa d'água, enfim, aí está nesse contexto essa problemática. Do peso aqui do Sul também, isso, e por fim a adequação fundiária, que ele é um indicador menor aí na adequação, e ele está principalmente focado aqui no Sudeste, enfim. Aqui também a questão da inadequação, isso aqui é interessante, principalmente que notar como a existência de inadequação fundiária está associada a algum outro tipo de inadequação, né? O estudo demonstra que, assim, se a pessoa tem consciência que não tem a posse da terra, né? Provavelmente, vamos colocar assim, ou ela não está acessando algum tipo de serviço, né? Por causa da situação de irregularidade, aí, na verdade, vai ser uma situação do entorno, ou ela mesma, às vezes, não vai colocar investimento na sua casa, porque eventualmente pode ter algum problema e a pessoa perder esse investimento na casa dela. Por isso que é interessante notar como a inadequação fundiária está muito associada à existência de outras inadequações. Aqui chama atenção essa questão de mais acima de 3 salários, e a gente explica isso aqui sempre, que é exatamente isso, né? Porque no Brasil, a associação, se a pessoa ela é dona da casa, ela acha que ela já é dona do terreno, né? Principalmente nessas faixas de renda mais baixas, né? Mas isso não é necessariamente, é, isso não é verdade, na verdade, né? E só que chega às vezes faixas de renda mais elevadas, você tem essa consciência que a propriedade do terreno é uma coisa e a propriedade da casa é outra. Isso acaba refletindo aqui no nosso indicador por faixa de renda. Enfim, era isso que eu ia apresentar. É, e é isso. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade novamente. E o Rai aí pelo convite em especial. Gabriel. Ai, tá ficando seu áudio. Deu alguma. Eu espero que a conexão à internet aqui ajude a segurar. Então, eu estava dizendo da importância, né, de resgatar esse histórico de construção, né, da forma como a gente mensura esse gravíssimo problema social, né, que é uma demonstração explícita aqui, né, dos nossos problemas não resolvidos, né, ou seja, o nosso processo interrompido, né, a nossa construção interrompida, né, do ponto de vista do desenvolvimento social, econômico, né, que nos legou aqui tantas mazelas, e essa realidade é uma das mais prementes, né, e da importância dos nossos alunos que estão acompanhando aqui, né, perceberem como que essa temática ela pode ser explorada, como ela pode render novas pesquisas, novas práticas de conclusão de curso. Deu Rai, probleminha de novo. Tá falhando, viu, Rai? às vezes o Rai, como é que chama? Desliga a câmera, às vezes. É um problema com a minha conexão, então. Bom, eu não vou me estender mais, eu queria só esclarecer para os alunos, né, que eles se inscrevam, por favor, para fazer perguntas também, comentários, né? É só usar a ferramentazinha ali de levantar a mão, né? Raise the hand, né? Levantar a mãozinha ali para fazer uma ordem, né? Um sequenciamento, né? De perguntas para quem quiser usar o microfone para fazer a pergunta. Quem quiser fazer a pergunta por escrito, né? Por aqui na caixinha. Ô, Rai, tá falhando, viu? Usar o instrumentozinho do Q&A. E eu vou passar a palavra para o nosso comentador agora, o Robson, tá? Professor, por favor, a palavra está contigo. Oi, Rai, obrigado. Aqui, primeiro agradecer ao professor Edio e ao professor Raimundo pelo convite, né? E na pessoa deles, estender mais uma vez uma noite muito agradável para todos os professores que estão aqui, em especial para os alunos que estão aqui participando. E dizer, sabe, Gabriel,
vou ficar bem à vontade. Eu achei muito legal, sabe, assim, quando você coloca assim a ideia da música, né? Em qualquer canto eu me arrumo, né? E eu vou ficar muito à vontade para conversar com você, porque vou fazer 62 anos de idade e assim eu tenho um histórico nessa caminhada com a questão da urbanização. Você foi me lembrando coisas muito legais aqui. Você me lembrou, por exemplo, das unidades espaciais de estrutura urbana, porque quando você foi lá na década de 70, falou de 70 a 77, quando nós perdemos, né, essa caminhada, né, em fontes importantes, inclusive do IBGE, foi Fundação João Pinheiro. Primeiro eu quero chamar a atenção aqui que essas revistas que você mostrou, eu joguei muitas coisas fora, mas eu guardo essas revistas da Fundação, inclusive essas duas que você mostrou. Quando você falou de Sérgio Azevedo, eu fui aluno de Sérgio Azevedo, e quando eles estavam construindo essa metodologia, a Ana Maria Botelho vai lembrar que o Cláudio Gontijo participava disso também. Não, você lembra, Ana? Né? Eu tenho guardado em casa o documento básico quando o Sérgio Azevedo, lá na arquitetura, porque eu fiz o curso de urbanismo na arquitetura também, fui aluno dele lá, quando ele estava construindo esse processo, né? Que depois eu quero te dizer assim, a minha moderação aqui ela é muito singela, né, por causa da relevância que você está trazendo isso para nós aqui, nessa perspectiva que o Rai está colocando, né, porque nós economistas, ao longo do tempo, a gente vai fazendo os fluxos e ciclos, assim, eu vivi momentos muito interessantes de um abandono, né, no campo da economia, de temas relevantes como esse e que estão fazendo falta para nós, assim como faz falta muito intensa do planejamento urbano e regional no Brasil, né? Eu sempre, quando escuto palestras como falas e discussões e reflexões como a sua, eu lembro da Constituição de 88, porque a Constituição de 88 ela é uma coisa maravilhosa do ponto de vista de políticas sociais, né? Eu lembro muito do caso Lessa falando assim, como que a Constituição de 88 fez uma revolução do ponto de vista de de uma revolução social sem derramar uma gota de sangue. Mas, por exemplo, na política urbana, eu acho que nós cometemos um pecado capital por ausência, e essa ausência já estava presente naquele vácuo que você mostra que é a virada dos anos 80. A Constituição de 88, você me corrige, ela tem dois, é o artigo 182, ele tem, é um capítulo, a política urbana tem um ou dois capítulos, é 182 e 183, se não me falha a cansada memória, né? Um ponto da política urbana é tratar da questão do uso capião, né? De uma maneira meio que remetendo principalmente para os municípios legislar sobre essa questão. E a outra é falar do plano diretor, né? Falar das cidades com mais de 20 mil habitantes, que a partir daí deveriam trabalhar com a gestão urbana à luz do plano diretor. E aí você vai tocando na questão. Eu lembrei aqui das unidades espaciais de estrutura urbana, que era naqueles vários níveis, né, das macro-unidades, né, até você chegar lá na franja, na periferia. Pouca gente trabalhou com isso. A Fundação foi um dos lugares proeminentes, junto com o Plambel, nessa discussão, né? Quando você está falando de coisas sobre déficit habitacional e levantando essas 7 questões, eu lembrei muito do mercado da terra na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí eu lembro muito do EPUR também, eu lembro muito dessa questão da dinâmica imobiliária, né? À luz daquilo que eu considero uma anarquia institucionalizada, né? Eu conversava com o Marcelo Mendonça recentemente, né? Ele falava a gente conversava sobre o Prêmio Nobel de Economia, né, Marcelo? E lembrávamos um pouco de um dos proeminentes, né, do Prêmio Nobel, que traz à luz a discussão da institucionalização e de pensar um Brasil institucionalmente, né, à luz dos seus desafios, né? Porque quando a gente está falando de política urbana e está falando de déficit habitacional, a gente lembra muito do nosso primaz modelo das plantações, né? E quando eu lembro das plantações, eu lembro do Zé do Lote, né?
Eu lembro, eu não sei se tem parente dele aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas eu lembro da FAIAL, né? Eu lembro da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, e isso tudo para chegar, assim, meio que concluindo, na perspectiva de Lúcio Kovarik, né? Que a gente continua é, vivendo e vivemos de uma maneira mais intensa uma espoliação urbana no Brasil, né? Do qual a habitação é uma das variáveis fundamentais para ser trabalhada e ser estudada, né? Fica, eu acho que essa mensagem bacana que você traz para nós, e principalmente para os nossos alunos, né, para os nossos alunos aqui do ICEG, né, do nosso instituto, em especial da economia, né, pensar no urbano, pensar na habitação, pensar na exclusão urbana, né, exclusão urbana e processo de espoliação urbana que se intensificou de tal ordem e com tal magnitude que nós hoje somos praticamente dominados e planejados pelas milícias urbanas, né? Você que ficou no Rio, no IPUR, o Rio de Janeiro é um dos laboratórios muito ricos nessa discussão, seja do ponto de vista da habitação, seja do ponto de vista das políticas urbanas de um modo em geral, e principalmente da variável intrínseca que está por trás disso, que é uma variável econômica importante, que é a terra e que é a renda da terra. Eu tive uma dificuldade muito grande de fazer a transposição, coisa que Sueli Gonzalez, né, que a gente estava citando lá, o Pedro, o Rani e tantas outras pessoas lá do IPU fizeram de maneira brilhante, que é fazer a transposição da renda fundiária de Ricardo para a renda fundiária urbana e fazer discussões importantes à luz como eu citei aqui, do solo criado, do IPTU progressivo e de mecanismos que possam resgatar, inclusive, fontes de financiamento do qual há uma escassez generalizada do poder público para solucionar os grandes problemas gerados por uma desordenada ocupação do solo no Brasil, que tende a se agravar por um ambiente muito mais complicado que a questão ambiental, do qual eu não dou conta de fazer essa reflexão, mas que se agrava, né? E principalmente com o tema que você está trazendo. Então, eu quero registrar aqui nesse meu breve comentário, né, isso, e te fazer um grande agradecimento em nome de todos aqui, principalmente do Departamento de Economia, por trazer essa temática, né, tão relevante, tão ausente, né, não apenas no Brasil, porque eu acho que os custos de economia, de um modo em geral, são meros reflexos, né, quando, na verdade, essa temática ela se torna ausente entre nós, né? Eu estou puxando a minha orelha aqui por isso, é porque há uma ausência na própria sociedade em torno dessa questão, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? E hoje o Ed não tinha noção do impacto e da alegria do convite que ele fez. Eu não sei se ele mensurou junto com o Rai, junto com o Raimundo, me trazer para essa reflexão aqui. Se não fizeram, eu deixo aqui registrado essa questão com eles, e se fizeram de propósito, eu só tenho que agradecer mil vezes a eles por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Ô, Robson, a gente dimensionava a alegria que a gente ia ter. A sua não deu para fazer isso ainda não. Então, achei que essa combinação aqui, conversei com o Rai, e a gente achou que essa combinação ia dar um match, ia ser um negócio muito bom. Gabriel, se você puder, né, fazer algum comentário aqui, né, quiser fazer um diálogo aqui com o professor Robson, fica à vontade. Eu queria só te alertar também de uma questão que foi colocada pelo Ian Campos Martins, que está nos assistindo, né? Ele lembra que, agora já com base nos dados do censo de 2022, saiu, né, um registro aqui de que foram identificados 100 mil imóveis permanentes desocupados
Falhou lá Ai, tá eu falhando. vou, mas eu vou ler, eu vou tomar liberdade aqui para dar sequência, né? Porque ele falava do Ian Campos Martins, né? Ele postou aqui, ó, segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, existem em Belo Horizonte 100 mil imóveis permanentemente desocupados, né? Em Belo Horizonte, né? E a Ana Tereza, excelente exposição, Gabriel, Ô, parabéns. Robson, Só ô, um minutinho. Robson. O Ian ainda continua. O Considerando que Ian, em qualquer canto eu me arrumo, porque ao é invés de verdade, construir novos imóveis, não existem programas isso, governamentais para isso. desapropriação desses imóveis que são Des- permanentemente desocupados. Desculpa, Ian, é porque, na verdade, como eu estou sem chave, eu não abri aqui. Exatamente. Obrigado, Marcelo. Continuou aqui. Bacana, né? É isso. A Ana. Acho que no mais aí as outras coisas você está, não sei se você está acompanhando, né? Mas todo mundo te elogiando aqui, né? É, o Marcelo comentou que o Sérgio Azevedo foi professor dele também, né? Nas ciências sociais, no programa, né, Marcelo, Isso de aí. gestão de cidades, não? E, é, o Raimundo está falando da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, principal fonte de informações sobre a realidade social, e vai aqui, né? Que mais? Marcelo está falando que, para quem não é de BH, o conjunto IAPI, quando você citou aqui, eu tenho que comentar, né? Porque o meu primeiro curso quando eu fiz curso de datilografia, aos 12 anos de idade, eu fui fazer um curso de datilografia lá na igreja de São Cristóvão, né? Porque foi lá então, conjuntamente com o conjunto IAPI, tem a igreja de São Cristóvão, né? Mas, né, lembrei-me disso aqui. O Bruno perguntou aqui o que são essas numerosas visitas do MEC? Alguma mudança? Isso aqui eu posso responder, o Bruno, rápido, né? Mas depois, os comentários aqui. Essas visitas do MEC são para recredenciar, para credenciar, para avaliar, são monitoramentos feitos pelo MEC periódicos na PUC Minas, o Bruno, né? Avaliar cursos, etc. Acho que foi isso que ele perguntou aqui, né? Foi. Bacana. Aí a palavra, se você quiser, vamos conversando aí, Gabriel. Não Não, sei se... vamos, você colocou muitas coisas interessantes, viu, Robson? Assim, é um mundo, né, que a gente pode fazer essas análises. Essa questão da revista é muito interessante. Eu até publiquei um artigo aí sobre essas revistas, viu? Achei que até que ficou legal contar a história da Fundação através do que foi produzido pela revista Fundação João Pinheiro, né? Porque ele tem muita coisa, muita coisa inovativa, né, que foi feita aí nesses anos 70, os técnicos publicavam lá, enfim, inclusive para mostrar como era um fórum, inclusive, de questionamento mesmo do regime numa revista do Estado, né? Isso é extremamente interessante, né? Tem muito artigo teórico lá sobre Reino da Terra, tem professores aqui da própria do CEDEPLAR, né? Carlos Maurício, enfim, escreve sobre Reino da Terra também, enfim, porque tem toda uma. Vamos colocar aqui, o CEDEPLAR também tem uma contribuição aí sobre essa questão da renda da terra aí, que aí também é interessante. Maurício É, Borges Lemos, né? Maurício Borges Lemos, né, aí É, a tese, né? Acho que a tese do Maurício é uma grande a síntese disso, provavelmente, né? O desenvolvimento teórico, como é que é o espaço, o capital e o espaço e o capital, enfim. o Capital e seu Espaço. Ele, na Capital, verdade, é Alain Lipietes, né? A grande inspiração dele, né? sim. Mas assim, dá para interrelacionar com muitas coisas. Acho que a questão habitacional, realmente, assim, hoje em dia ela está muito focada nessa questão do Minha Casa Minha Vida, mas a questão é muito mais complexa mesmo, né? Esses nós da terra que você comentou, né? Essa questão a avaliação de onde estão sendo produzidas essas habitações, né? Ao grau que essas habitações, na verdade, elas estão muito mais voltadas, na verdade, para faixas de renda mais elevadas, né? Que não são o grosso do déficit habitacional, que a gente viu aí que é até 2 salários, e a produção do Minha Casa Minha Vida é acima de 2 salários. Essa discussão, será que essas famílias em déficit são elas que estão acessando esse programa Minha Casa Minha Vida? Será que o Minha Casa Minha Vida é a melhor solução, né, para combater o déficit habitacional? Acho que tem muitos desdobramentos. Por exemplo, essa questão que o Ian colocou aí,
é uma questão que a gente sempre é perguntado isso mesmo, e sempre aparece muito desse jeito, né? Ah, você tem um déficit de 6 bilhões e acho que você tem 8 bilhões de imóveis vazios, né? Mas a gente tem que sempre se perguntar, né, qual que é o perfil desses imóveis, né? Assim, esse imóvel vazio, ele é de fato, né, é, acessível, né? Porque geralmente o imóvel que está sendo produzido e não está sendo acessado é imóvel de, de renda média e renda alta, né? E outra questão espacial, né? O Rai teve lá na terça-feira, que eu apresentei um outro trabalho que eu fiz com uma amiga, né? Uma colega e uma amiga, que relaciona com essa questão de domicílios vagos, né? Esses domicílios ocupados, eles estão muito em cidades que, na verdade, estão sofrendo processos de, de esvaziamento e despovoamento, né? Então essa questão ela é difícil, né? Não é uma questão contábil assim simples, né? Não, tem um tanto de déficit, tanto de imóvel, juntar os dois. É muito mais complexo, exatamente pelos mecanismos que o Robson trouxe, né? Questão da renda da terra, questão do aluguel, a capacidade de acesso, não é trivial e é isso, né? Questão de desapropriação, etc. Você não consegue implementar um IPTU progressivo muitas vezes, mas quem dirá uma desapropriação, entendeu? Aqui pensando, nem falando em questão de onde é que vai vir questão de recursos, não. Muitas vezes essas leis de uso e ocupação do solo, né, mais rígidas, enfim, você não consegue passar coisas simples que são, quem dirá uma desapropriação. Ou seja, é muito. Esses interesses são os interesses, assim, agora puxando para a questão política, eles estão introjetados assim, no Estado, né? A conversão de terra rural e urbana, você demolir uma casa e fazer um apartamento, ou seja, que você está criando terra, você está criando renda da terra, é a principal fonte aí de geração de riqueza ao nível local, né? O cara geralmente também lá que controla o mercado imobiliário, em cidade pequena, cidade média, ele também tem um supermercado, ele tem um posto, usando aqui o Wilson Cano, professor Robson, é o capital mercantil no Brasil que fica requentando a riqueza, né? Ele fica nessas atividades mercantis e dentro delas, provavelmente, terra urbana é o jeito melhor de gerar riqueza, requentar riqueza, né? Então, assim, é muito complexo isso. Enfim, meus comentários por enquanto são esses, viu? Você me lembrou. Vou falando, né? Vamos esquentando aqui, né, Rai? Mas você me lembrou, quando você falou da questão da renda mercantil, o papel que os SINDUSCONs, né, de um modo geral, desempenham dentro das câmaras de vereadores, né? Durante um período, eu fui assessor na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e trabalhava com uma bancada muito intensa. Era uma bancada aguerrida com essa questão de mudanças de zoneamento, né, e principalmente para fins especulativos, né? Teve um determinado momento que eles me trocaram e me mandaram para outro lugar porque eu estava incomodando junto com um grupo muito grande. Aqui vai um comentário sobre uma pessoa que eu respeito muito, que era o vereador Timar Bicalho, né? E nós tínhamos discussões acaloradas. Ele era, na verdade, o representante do Sinduscon dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Hoje, quando a gente lembra disso, saudade registra-se, porque, em geral, quando eu olho principalmente para estados como do Rio de Janeiro, porque não dizer, eu acompanho um pouco essa discussão sobre política urbana em São Paulo, etc., né? No fundo, como eu disse aqui, são as milícias, né, que, na realidade, que elegem seus representantes para lá definir as suas políticas, inclusive em relação à questão da ocupação do solo urbano, né? E eu cito isso para dizer o esvaziamento. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral onde, no caso de Belo Horizonte, nós elegemos novamente uma bancada, né? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro. Nós ainda estamos num processo em andamento para definir os prefeitos de algumas capitais, inclusive da nossa capital, né? Nesse debate, nesse imbróglio entre Engler e Fuat, né? E
É impressionante como que, na realidade, o vazio prevalece em torno dessas questões, né? Transporte, política habitacional, política urbana, ocupação do solo, meio ambiente, né? Etc, etc. Mas quando você foi citando aqui, num determinado momento, eu anotei aqui também que eu lembrei um pouco do papel dos formuladores de política e de alteração de usurpação do solo para garantir, para criar solo, né? Vai ser para criar solo, criar valor, verticalizar, né? O Ian, quando fala, Ian, de 100 mil lotes vagos, né? Na verdade, identificados em imóveis identificados pelo IBGE em Belo Horizonte, né? Eles estão ali funcionando como reserva, né? Como reserva, e eles cumprem da mesma forma, né, Gabriel? Corrija-me, mas assim, a ocupação desordenada e precária com habitação precária cumpre uma função que não é uma função social do espaço urbano, né? Pensando naquele conceito da divisão social do espaço urbano, né? Que a Sueli Gonzalez nos fala muito, né? Cumpre uma função expoliativa, né? Do ponto de vista de servir como mecanismo para você. O lance é mandar para bem longe, porque você vai valorizando as áreas intermediárias. É a lógica, né, da ocupação. O Igor levantou a mão aí. Está com você a palavra, Igor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta geral, quem sentir a vontade para responder. É que o Gabriel contextualizou. Ficou mudo, o Igor, por gentileza. Agora. Desculpa. Valeu. O Gabriel contextualizou o problema do déficit habitacional, que passa ali pela migração, pela acho que a fraca industrialização, né, do país. E diante de todos os problemas do país, me parece que tudo passa pela falta de planejamento do Estado, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma visão. E eu queria saber de vocês se vocês relacionam isso com uma falta de vontade política de resolver os problemas, ou é falta de habilidade política, ou se a falta de habilidade impede que haja um planejamento de longo prazo no país. Obrigado. O Raio, não sei se o seu som voltou, eu vou mandando brasa aqui. Eu vou passar para o Gabriel e talvez eu comente um pouco. Eu vou te pedir para coordenar aí, porque como Tá, está joia. falhando, né? Melhor não Tá arriscar. tranquilo. Ô, Gabriel, vamos lá. Assim, essa questão do planejamento é central, assim, né? Falta de planejamento, né? Assim, planejamento, a questão não é nem o planejamento, né? É a questão da execução aí do planejamento, enfim, planos e isso foi muito feito. Esse período é rico nisso, inclusive, que nem eu mostrei aí. Ele foi rico em diagnósticos, né? Acho que os anos 70 aí, extremamente. A capacidade de conhecimento do território que foi produzido nesses órgãos que a gente nomeou aqui é impressionante. E assim, mas aí são os entraves. Acho que não é falta de política. Acho que a determinação na verdade, é esse, né? O modus operandi no Brasil. O Robson trouxe aí a questão da bancada dos vereadores. Assim, a organização da cidade é essa e ela é funcional para alguns segmentos. Então, assim, não colocaria que é falta de planejamento, é estrutura de organização. Não vou colocar aqui culpa e falta ou mais Estado. Na verdade, assim, as duas coisas estão imbricadas, né? Enfim, acho que eu ia por essa linha. Não sei o que o Rai acha, o Robson. Quer comentar, Rai? É. Não deu, não. Tá sem som. Né? Mas eu vou um pouco na direção do Gabriel, assim, porque, Igor, essa pergunta é muito boa. O poder público, né? O Estado, a gente falou tanto hoje de poder público, falou de Estado, e
eu acho que muitos de nós aqui fomos... Eu fui aluno do Fabrício Augusto de Oliveira, né? A Ana falou comigo que eu vou ficar quieto, né, Ana? Porque eu vou denunciando, mas eu tenho que falar, né? E Fabrício Augusto de Oliveira foi uma das pessoas que me ensinou muito a pensar no papel do Estado, sabe, o Igor? E eu acho que eu tenho um texto dele guardado que chama A Evolução do Papel do Estado. Eu nem sei se tem isso em livro, né? Porque a gente conhece muito o clássico dele sobre a reforma tributária de 1966 e tantas outras coisas, né? E esse texto dele é um dos que eu gosto muito de guardar. Tem também, o Igor, o Fernando Henrique Cardoso sempre foi na minha vida uma figura polêmica, mas eu sempre gostei de ler o Fernando Henrique Cardoso, e eu acho que o Gabriel deve conhecer um clássico dele, que é um texto também, que chama Cidade e a Política. Né? Foi uma das coisas mais... Assim, é porque tem Paul Singer, né? A gente citou aqui, né, sobre a questão da urbanização, a gente falou do Chico de Oliveira, né? E citamos Sérgio Azevedo, a gente fala muito do grande Milton Santos, né? Um cara que inspira a gente com um monte de coisa bacana, né? Sobre essas questões. Mas assim, a questão do planejamento, né? Ela também é cíclica, né? Acho que no mundo e por que não dizer no Brasil. E eu acho que o planejamento, para além do que o Gabriel colocou, eu acho que tem a ver também com o comportamento da própria sociedade. Todas as vezes que a sociedade se pauta, eu vou fazer um pleonasmo, né, por pautas que não têm muito a ver com a vida social, né? Desculpa a provocação, Igor, mas assim, se eu ficar muito preocupado em pensar se a cloroquina ou qualquer outra coisa é eficaz ou não para combater Covid, ou se eu achar que é mais importante eu ficar discutindo religião, ou ficar discutindo cor, ou ficar discutindo papel, isso tudo é muito relevante, mas num contexto geral, o mais relevante ainda seria a gente colocar isso tudo no bojo da transformação social e verificar como que essas coisas todas podem transformar a vida das pessoas coletivamente, inclusive as nossas, né? E eu acho que o planejamento urbano ele se enquadra nesse contexto também, né? Todas as vezes que eu colocar no lugar do planejamento urbano uma preocupação maior que é com déficit fiscal excessivo, se eu falar, desculpa pegar, porque eu estou no meio de estudantes de economia e estou junto com economistas. Então, assim, preocupar com o déficit fiscal é importante? Então, beleza, vamos cumprir uma meta fiscal. Onde nós vamos cortar? Ah, beleza, vamos começar a cortar. Vamos começar a cortar do Ministério da Integração Social, vamos começar a cortar. Eu estou vendo aí a movimentação, né? O Gabriel, você falou do Fundo de Garantia, lembrou uma coisa maravilhosa, porque você me lembrou da Lei 4.380, me corrija, porque foi ela que trouxe à tona no bojo o PNH, logo depois veio a Cefal, né, aquela coisa toda. E você lembrou muito bem que eu coloco no lugar da estabilidade do emprego para todo mundo, eu coloco o fundo de garantia por tempo de serviço. Esse sofrido fundo de garantia por tempo de serviço, que todo dia apanha. Nós estamos conversando aqui, ontem mesmo alguém estava com uma ideia, eu sempre falo de ideia de jirico, né? De mexer no fundo, né? Quer dizer, uma das poucas fontes de financiamento que eu disponho para o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, e está toda hora alguém mexendo nele. Então, o Igor, eu penso assim, se eu pauto determinadas coisas, se o déficit público, controlar o déficit público é extremamente importante, mas quando eu for cortá-lo, quais são as questões mais primordiais, essenciais, transformadoras da vida social que eu não deveria, na realidade, cortar? Habitação é uma? Penso que sim, principalmente para a habitação popular. Saúde é outra? Eu acho que não deveria tomar cuidado para fazer corte de déficit público com saúde, com educação, com coisas importantes para a nossa vida. E eu acho que o planejamento vai nessa caminhada, né? Ele se torna desimportante para as pessoas, porque as pessoas não debruçam para compreendê-lo, né? E eu acho que nós, economistas, nós temos um papel importante nisso, estudar isso, né? Eu acho que essa temática veio para cá para nos provocar
e tantas outras importantes. Eu acho que elas são trazidas aqui para despertar, inclusive entre nós, economistas, a relevância disso. Os sociólogos, antropólogos, economistas, os assistentes sociais, os arquitetos, urbanistas, né, precisam se mobilizar para mostrar para a sociedade que o planejamento urbano, para além apenas de representar gasto, né, gasto público, porque custa dinheiro planejar, né, lembrando mais uma vez do Francisco de Oliveira, né, mas é importante, né? Você falou uma coisa bacana aí, as décadas de 70 e 80, a quantidade de coisa que se produziu, cara, em torno do planejamento urbano, mas penso, né, não sei se essa é se é a composição efetiva do que você perguntou, de uma resposta que você perguntou, o Igor, mas é uma boa pergunta para refletirmos bastante sobre ela. Será que paramos? O Edio levantou a mão. Ligando aqui meu microfone. Eu levantei a mão e agora me dei conta que já são 8h40 e pouquinho. Mas eu vou levantar uma questãozinha assim, não é para ser respondida, porque não sei se ela levaria a conversa muito longe, mas eu fiquei pensando aqui, enquanto o Robson falava, sobre o atual modelo de alocação do orçamento federal, considerando-se especialmente a fragmentação que tem sido causada já há algum tempo, né, e agora de uma maneira muito mais acentuada, pelas emendas parlamentares, e o quanto isso não impacta não apenas a ação de planejar, né, quanto a própria perspectiva do planejamento público, assim, né? Não apenas para enfrentar um problema do porte do déficit habitacional, mas outros grandes problemas. E pescando alguma coisa que o Robson falou, eu enquanto pensava nessa pergunta a partir da questão levantada pelo nosso estudante, eu fiquei com essa expressão fragmentação assim na minha cabeça também, né? E aí me ocorreu associar essa pergunta aqui a uma outra, que também me parece dificultar muito pensar de maneira sistêmica e levantar essas questões próprias do planejamento público, que é a fragmentação das próprias demandas sociais, né? Não lhes parece assim, que isso também tem um peso na falta de uma visão mais sistêmica, que caracterizou tanto o pensamento desses grandes intelectuais que nós temos como referência, né, como o Milton Santos, como o Celso Furtado, né, e outros tantos que foram citados, que foram referidos aqui. Eu não digo que não sejam demandas razoáveis assim, né, na sua motivação, que elas não tenham um apelo justo. O que me parece é que elas sistemáticas, quer dizer, ali eu não vou nem usar essa expressão porque eu vou me trair aqui, vou cometer um paradoxo, mas assim, recorrentemente, elas se apresentam de maneira muito avulsa, de maneira muito, muito pouco articulada a uma visão mais ampla, né, da questão socioeconômica no país. Enfim, é só algo que me coceia aqui para levantar como uma lebre, mas já nessa altura do campeonato. E obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Robson, também, Rai, o Rai pela iniciativa do convite, né? O Gabriel pela exposição excelente, que nos deu muito a pensar, e o Robson, porque trouxe uma contribuição melhor do que a gente já esperava que ela viria, né? Então, bom demais. Eu que agradeço a todos, viu? E em especial você, Gabriel, por compartilhar esse momento aqui. Mas todos vocês pela oportunidade. Obrigado, viu, gente? Também agradeço, viu? Acho que não sei se alguém levantou a mão aí, parece. Acho que não, né? Não, é o Edio que está com a mão É o dele Ed. levantada. Ô, Rai, eu vou fazer a. Ô, Edio, eu acho que é isso, já fechamos, né? Assim, todo mundo agradecido e até breve. Vê se você consegue falar, Rai. Acho que não, né?
Não. Então, nós vamos nos despedir aqui e deixar um fraterno abraço para todo mundo, e agradecer a todo mundo, os alunos, a todo mundo, o professor Gessé, o Gessé que está aqui na sala, viu? Agradecer pela presença, nosso diretor, viu, Gabriel? Nosso diretor do Instituto está presente aqui na sala, e grande abraço para todo mundo, um ótimo final de semana e até breve, viu, Gabriel? Até, viu? Siga à disposição, qualquer dúvida, está lá na fundação, viu, gente? Dados, etc., outros cruzamentos, ideias. Fundação João Obrigado, Pinheiro é gente. um lugar maravilhoso para estudar e para ajudar a mudar o Brasil, né? Com fontes bacanas. Aquele abraço, gente. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Boa noite, gente. pessoal. Obrigada, Um Gabriel. abraço, obrigado, Gabriel. Um abraço para todos. Liane, Abraço. Obrigada, Patrícia, Gabriel. Obrigada, Rai, o Robson. Igor, um abraço. Bom final de semana, pessoal.